Olá, muito bom dia, minha gente. Bom dia, meu senhor, bom dia, minha senhora. É quarta-feira, dia 24 de setembro e nós estamos aqui ao vivo para te fazer companhia, viu? A gente vai ficar aqui fazendo companhia para você. Eu disse que nós estamos, porque é claro que eu não vou ficar sozinho, nunca fico sozinho. Ela já está pronta para encher a nossa quarta-feira de beleza. Olha só como ela está linda mais uma vez. Bom dia, Patrícia Andrique. Obrigada. Muito bom dia, Zane. Bom dia para todo mundo que está ligadinho no Tá Que Tá com a gente. Temos audiência de mais de 200 cidades das regiões de Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente. Então, desde já, muito obrigada também pela sua companhia. Bastante gente está vendo agora o nosso programa e hoje nós vamos receber a doutora Fernanda Souza, que vai desmistificar algumas questões ligadas ao Botox. Olha só que assunto legal. Se você tem dúvidas, hoje é o dia da gente tirar essas dúvidas sobre Botox. E vamos também receber o Padre Orivaldo, porque uma ação muito bonita foi realizada em Araçatuba no Dia da Árvore e o padre vem comentar a importância desse plantio de mangueiras. Pati, plantaram manga e nós vamos saber por que a manga, porque tem também um significado aí na manga, viu, Pati? Olha que interessante. Aqui em Rio Preto, vamos conversar com uma especialista em cidadania portuguesa para tirar as principais dúvidas dos descendentes e entender quem pode e quem não pode ir atrás desse direito. Legal, hein? Muito bom, porque tem muitos portugueses também aqui vendo o nosso programa e com certeza vai ser do interesse de todo mundo. Ô, Paty, então vamos fazer o seguinte, o tá bom, tá muito bom, tá cheio de coisa, mas vamos tomar aquela aguinha, né, dar uma molhada na goela, né, como a gente costuma dizer, ajeitar o sofá, a senhora ajeita o sofá, bota mais uma almofada, eu vi que você estava arrumando aí a almofada para os entrevistados, o pessoal de casa também vai arrumar a almofada para ficar confortável e assistir ao nosso programa. Combinado, Paty? Vamos pro intervalo? Combinadíssimo. Vamos lá, mas a gente volta já. Rapidinho, até já. Estamos de volta com o nosso Tá Que Tá, 11 horas da manhã, 5 minutinhos. E olha quem tá aqui. A semana passada ele não veio. Essa semana ele está aqui batendo cartão. É o nosso querido Diego Gonçalves, da Sir Alfred. Tudo bem, meu querido? Prazer enorme estar com você aqui de novo, hein, meu? Faz 2 semanas que eu não apareço, hein? A gente sente saudade, tá vendo só? A gente conta os dias. Diego, 15 anos trabalhando aí nesse ramo, é isso? 15 anos. E me fala uma coisa, a gente está aqui várias semanas falando sobre o crescimento da Sir Alfred esse ano, mas já a gente toca um pouquinho sobre esse tema. E sabe o que eu queria perguntar para você? Quais são os serviços que são oferecidos pela Sir Alfred? Porque a gente pensa em barbearia, em um salão de cabeleireiro, pensa no cabelo e barba, mas vai além disso, né? Flávio, a gente sempre pensou no além do só o corte e barba, né? Então a gente oferece hoje um serviço de manicure e pedicure pro homem, uma depilação de nariz, de orelha, uma sobrancelha. Aqui no Prime, em Araçatuba, a gente veio com a prótese capilar pros calvos, né? O preenchimento de barba, que também tá saindo bastante. E hoje também um carro-chefe nosso é a Sir Alfred Kids. Então a gente tem uma barbearia lúdica, né, para as crianças, né? Então isso eu acho que é também um dos diferenciais, visto que muitos salões, barbearias não querem cortar cabelo de criança, porque dá trabalho e tudo. Mas é isso que a gente está lá buscando e oferecendo para os clientes. Mas além dessa questão da Sir Alfred Kids, quando a gente fala da Sir Alfred para adultos mesmo, para o público masculino, antigamente parece que o homem não era tão vaidoso, né? Ou não tinha tanto espaço para explorar essa vaidade, mas não aquela vaidade ruim, né? Aquela questão mesmo de estar arrumado, de estar bem apresentado. Parece que isso a gente conseguiu vencer, né? Você percebe isso no dia a dia? Percebo. O homem tinha muita resistência, né? Em, por exemplo, em fazer uma unha, né? Em fazer uma sobrancelha, né? Tinha muito preconceito quanto a isso. Mas hoje o homem ele tá até mais vaidoso que a mulher, né? Então, hoje na barbearia, né? Que voltou essa moda de barbearia, então o homem tá fazendo todo tipo de serviço que oferecer pra ele tá fazendo. Bom demais, né? Isso aí, tem que cuidar mesmo da nossa beleza, cuidar do cabelo, da barba. E me fala uma coisa, tem surpresa chegando em Penápolis, é isso? Provavelmente não. Semana que vem vamos inaugurar lá no Garden Shopping de Penápolis a 4ª unidade da Sir Alfred Barbearia, tá ficando muito bonito, né? A gente ainda não marcou a data certinha, mas semana que vem com certeza.
Então acho que na semana que vem, quando você vier aqui, a gente já tem uma data certa. Com certeza. Provavelmente já venho com imagens de lá já, né? Que isso? Coisa boa. Pessoal de Penápolis, vocês não podem perder, vai ser bom demais. Aí vocês vão comprovar em Penápolis aquilo que a gente fala toda semana aqui. É ou não é, senhor Diego? Com certeza, meu lindo. Bom demais. Hoje não vai dar tempo, mas você prepara uma apresentação. Gente, ele é afinado, ele tava cantando Evidências aqui nos bastidores, no tom. Se você for no Ratinho no 10 ou 1000, todo mundo vai te dar 1000. Vamos lá. Vou deixar assim ensaiar, semana que vem você canta. Ô, gente, já que nós estamos falando desse assunto de beleza, né? A gente vai continuar nesse tema, mas agora conversando com a doutora Fernanda Souza, que é especialista em harmonização facial e que hoje vem falar de um assunto que eu tenho muitas dúvidas sobre ele. Doutora Fernanda, bom dia. Tudo bem? Sempre uma honra estar aqui com você. Você tá muito bonita. Muito obrigada. Não que você seja, mas muito elegante. Muito obrigada. Pelo, parece que vai num baile de gala. Doutora Fernanda, Botox, tem muita gente fazendo Botox? É o carro-chefe, o Botox. Todo mundo quer aliviar as linhas de expressões. Olha, o carro-chefe. Então, vamos lá. O que é exatamente o Botox e como é que ele age no nosso organismo? Bom, o Botox é uma marca comercial. Ele se chama toxina botulínica. É uma substância que, quando aplicada, ele vai relaxar a musculatura e, com consequência, vai aliviar as linhas de expressões. Testa, ao redor dos olhos, que é os pés de galinha. Ele também auxilia no efeito lifting quando aplicado em músculos estratégicos. Ele age preventivamente quando aplicado, por exemplo, em rugas dinâmicas, aquelas rugas que se movimentam, que precisa fazer a expressão. Sim. Ele previne rugas estáticas, aquelas que já estão vincadas. Então, tem pacientes que já vêm com a linhazinha já marcadinha sem fazer expressão. Então, o Botox ele não age nessa ruga estática, ele age na ruga dinâmica, naquela que precisa fazer a expressão realmente. Perfeito. A gente tem até um material, uma tela que a doutora disponibilizou pra gente. O que a gente pode comentar daí, doutora? Essa primeira foto a gente pode analisar aqui como deu um efeito lifting para a face nessa paciente, apenas com o Botox. Por quê? Existem músculos que puxam o nosso rosto para baixo. Aplicando, então, em pontos estratégicos, a gente consegue sim um efeito lifting e melhorar as linhas de expressões. Já na segunda foto, o que a gente pode observar é o olhar da paciente. Sim. Um olhar mais cansado, mais triste. E com o Botox a gente consegue abrir esse olhar, trazer uma alegria, uma jovialidade para essa paciente. E algo muito interessante é que o Botox ele não age em rugas que já vincaram a pele. Então, nessa segunda paciente, no antes, ela já estava com uma marquinha de expressão entre a sobrancelha sem fazer expressão. Então, o Botox ele vai prevenir que vinque a pele. Mas depois que vincou, a gente tem que fazer um tratamento associado para a estimulação de colágeno e tratar esse vinco. Perfeito. É interessante falar dessa questão preventiva também, não é? Porque aí a gente abre a possibilidade de pessoas praticamente aí de todas as idades ou a partir de 18, 21, tem alguma restrição ou não? Sem restrições. Sem restrições. Mas eu falo que há necessidade. Então, pacientes com 18 anos têm muita expressão, já é um paciente indicado para realizar a toxina botulínica. Perfeito. E normalmente o Botox ele é usado apenas para estética ou não? Não, ele foi descoberto e foi utilizado para estrabismo e para blefaroespasmo. O que é isso? Para quem tem problema nos olhos. E aí viram que melhoraram as linhas de expressões ao redor dos olhos, na glabela, e começaram a usar para estética. Perfeito. Mas hoje ele pode ser usado terapêutico, como tratamento de bruxismo, não que ele vai auxiliar o uso do bruxismo com a plaquinha miorrelaxante. Sim. Ele não substitui. Ele também pode ser usado para cefaleia, para quem tem muita dor de cabeça na região lateral, na região frontal. Ele vai relaxar essa musculatura e vai trazer mais qualidade de vida para o paciente. Ele também pode ser usado para hiperidrose, para quem sua muito as mãos, os pés, a axila. Quem tem um suor excessivo, ele também age em glândula, então ele consegue amenizar esse suor excessivo. Não sabia disso tudo, olha só. E quais são as principais áreas do rosto, quando a gente fala aí, principalmente da estética, né? Que são tratadas com o Botox? Tem outra imagem, a gente pode até colocar que a doutora já pode ir comentando. Bom, antigamente eu falo que o Botox, ele teve uma evolução muito grande. Antigamente, os pacientes ficavam congelados, sem expressão nenhuma. Hoje, a estratégia com o Botox é trazer uma jovialidade, um rejuvenescimento, tudo com naturalidade, que a pessoa não perca a expressão dela. Então, o Botox, ele pode auxiliar no efeito lifting, ele pode inibir músculos que puxam o nosso rosto para baixo, que traz aquele aspecto de derretimento da face.
e auxiliar que esses músculos que puxam o nosso rosto para cima esteja ativo, então sempre o nosso rosto vai estar mais com efeito lift, um rosto mais jovial. Mas ele pode ser usado em todas essas áreas. Por exemplo, nessa região da primeira foto, existe um músculo na lateral que puxa a nossa boquinha para baixo. Se puxa a nossa boca para baixo, a gente aplica o Botox, ele vai aliviar essa musculatura e vai dar uma levantadinha no cantinho da boca, que muita mulher não gosta. No sorriso gengival, então aqueles pacientes que sorriem e mostram muita gengiva, a gente consegue também amenizar esse sorriso gengival. Na testa, nas linhas de expressões, normalmente na glabela, aquela ruguinha do bravo, ao redor dos olhos, no código de barra, que é aquela que forma ao redor da boca. No queixinho, tem músculos que são muito fortes. E quanto mais força esse músculo tem do queixo, ele vai reabsorvendo um pouco mais o osso. Então, se a gente relaxar essa musculatura, a gente vai conseguir uma melhora naquela qualidade. Existem pacientes também que, quando sorri, a ponta do nariz começa a cair. Então, a gente aplica o Botox também para dar uma amenizada nessa pontinha do nariz, nessas ruguinhas ao redor do nariz. E também, que eu falo que é muito importante aplicar, e muitos profissionais não indicam esse protocolo, que é o protocolo Nefertiti. O músculo do pescoço, ele é muito importante aplicar o Botox. Eu falo que ele é muito mais importante aplicar o Botox nesse terço inferior e pescoço do que propriamente na testa. Porque se a gente for pensar em prevenção, esse músculo, ele puxa o nosso rosto para baixo. Então, ele fica toda hora, a gente está conversando, a gente está comendo, esse músculo começa a puxar o nosso rosto para baixo. Se a gente inativar esse músculo, ele vai conseguir prevenir o envelhecimento. Então, para mim, é muito importante aplicar o Botox full face, rosto todo, e também Botox Nefertiti para conseguir até uma melhora de contorno, um rejuvenescimento e assim também trazer um efeito lift quando a gente pensa às vezes num bioestimulador, num fio, e aí a gente consegue trazer mais resultados mais satisfatórios. Perfeito, doutor. Olha, eu acho que é um assunto que a gente conseguiria ficar muito tempo falando sobre ele e eu até sugiro que a gente volte a tocar nesse assunto porque realmente a toxina botulínica é um tema que já está há muito tempo, né? As pessoas já falam de Botox há muito tempo, mas ainda existem muitas dúvidas e provavelmente existe uma tecnologia que hoje já é aplicada nesse produto que há 10, 15 anos não existia. Então é algo que vai se aumentando, se modificando e se aperfeiçoando com o tempo. Você volta pra gente falar mais sobre esse assunto? Com certeza. Muito obrigado. Eu que doutora? agradeço. Imagina, a gente que agradece sempre. Patrícia Andrick, você viu quantas coisas o Botox faz pela gente? Você nem imagina. Você nem imagina o tanto de benefício que traz. Eu espero, doutora Fernanda, porque eu preciso participar mais dessas conversas, viu, doutora? Por favor. Quando você precisar tirar dúvidas, a gente vai estar sempre à disposição por aqui. Ou eu vou lá para Rio Preto Inclusive, eu tenho uma convidada aqui. Ah, pode vir, doutora, pode vir. Tem uma convidada aqui que estava doida para tirar umas dúvidas, mas a gente ia antecipar a participação, aí acabou não dando. A gente ia acabar com a surpresa. Então, Paty, agora a gente vai seguir para saber as questões da cidadania portuguesa para os portugueses que estão assistindo a gente agora. Exatamente. Vamos lá, gente. Agora o nosso papo é justamente para os descendentes de portugueses. Quem aí já tem a dupla cidadania? E quem sonha em ter? Hoje nós vamos tirar as principais dúvidas com uma advogada especialista no assunto, a Adriana Martins Soares. Seja muito bem-vinda, Adriana. Muito obrigada pela sua presença aqui. Você que veio de Ribeirão Preto para cá, né? Bom dia, Muito obrigada bem. pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço desde já a todos. Maravilha. Fala para mim, quais os benefícios de ter uma nacionalidade, né, uma dupla cidadania, uma nacionalidade internacional, além da brasileira, em especial, claro, a portuguesa, mas acho que qualquer dupla cidadania já é um grande benefício, Claro. né? Bom, a cidadania portuguesa, ela abre um leque de benefícios, onde o passaporte português é aceito. Eu vou citar alguns benefícios. O direito de poder viver e trabalhar em qualquer país da Comunidade Europeia, sendo atualmente 27 países, também podendo estudar, pagando valores mais abaixo. Olha só. O direito de transmitir para os seus descendentes, isso é muito importante também.
Eu posso citar também um benefício sentimental, que é o resgate de suas origens, né? Você poder viajar e conhecer até países que os seus antecedentes nasceram, esse é um benefício também muito importante. Na verdade, a questão é que você tem direito, né? Sim. Se você tem um avô, um bisavô, alguém que veio de lá, né? Você tem esse direito de continuar Claro, e passar desde que adiante também essa cidadania. Sim, desde que Então, seja comprovado. Desde que seja comprovado, né? E me fala uma coisa, isso é muito legal, né? Porque, assim, que nem você falou, tem um valor sentimental além do que, né? Sim. E quem que tem direito à cidadania? Bom, primeiro, a primeira geração, que são os filhos de portugueses. Segundo, os netos. Já a terceira geração, que são os bisnetos e trinetos, salvo se os antecedentes tirarem primeiro. Ah, tá. Os cônjuges com filhos, 6 anos de casados, sem filhos no mínimo 3 anos, união estável também registrada em cartório, os residentes legais por 5 anos em Portugal e os adotados por portugueses. Olha só, então, assim, diretamente até os netos. Sim, até os netos, depois os trinetos e bisnetos, salvo se os avós ou os pais obtiverem primeiro. Aí podem passar para as demais gerações. Legal. Agora, sim, eu sei que são muitos documentos necessários, mas, assim, para a gente não entrar muito nesses detalhes e não confundir a cabeça do pessoal que está nos assistindo, quais são os principais, assim, para começar a reunir ali? Bom, o principal é a certidão de nascimento portuguesa, pois sem a certidão de nascimento portuguesa não há como comprovar, né? Iniciar o seu processo de cidadania portuguesa. Digamos que ele é sine qua non, não tem como. Você pode fazer uma busca genealógica primeiro através dos seus familiares. Sim. Caso não encontre, solicite uma busca genealógica de um profissional especializado na área ou contrate um auxiliar, um advogado, que ele vai poder orientar uma pessoa que vai fazer essa busca. E assim que conseguir a certidão, os demais documentos reúnem-se basicamente em certidões de nascimento, lembrando que também tem os documentos pessoais, as taxas, né? No caso seriam taxas de filhos, taxas de netos, taxas de cônjuges. E também eu quero deixar aqui que menores de idade, e tanto filhos quanto os netos, eles não pagam taxa de cidadania portuguesa. Que bacana, que vantagem Isso é interessante. também, né? Olha, Flávia Zani, que interessante isso. É uma vantagem aí também, já é uma economia, né? Com certeza. Sim, claro. Não, com certeza. Eu tenho uma pergunta para a Adriana, uma dúvida aí, eu sou curioso nesse assunto, viu, Adriana? A minha pergunta é, depois que a pessoa tem todos os documentos em mãos, né, e dá entrada no consulado português, quanto tempo demora mais ou menos para sair a cidadania? Costuma demorar? Cada caso é um caso? Como é que funciona isso? Flávio, esse prazo ele é variável de acordo com cada processo. Um processo de filho, em média, de 6 a 12 meses. Já um processo de neto, de 12 a 24 meses. Cônjuges e residentes legais por 5 anos, 18 a 30 meses. Lembrando sempre que, de acordo com a demanda, esse prazo pode sofrer alterações. Nossa, mas em comparação com outras nacionalidades... Sim, ela ainda é a mais célere. É bem efetivo o bem negócio. mais rápida. Porque a gente sabe, assim, o pessoal que é descendente de italiano vai saber do que eu tô falando, que demora 10, 15 anos para se conseguir alguma coisa. É verdade. Então, olha, o consulado português está de parabéns. Então... Muito bom, é verdade. Que bacana, Adriana. Tem realmente isso que você falou, viu, Paty? Porque conseguir todos os documentos já leva um tempo, né? E aí, quando tá tudo certinho, você dá a entrada no consulado, depois que você passa por essa fase, você quer logo, né, que isso se resolva. Então, essa questão aí do consulado português é uma vantagem maravilhosa.
Olha, muito legal mesmo. Agora sim, você falou que tem essa economia aí, eu queria saber quanto mais ou menos a gente consegue estimar quanto fica esse processo todo? É uma estimativa com taxas, já com os documentos, sem assessoria, digamos em média de 4 a 6 mil reais. Já contratando um assessor, desde um auxiliar jurídico, um advogado, esse prazo pode variar de 6 a 10 mil reais individualmente. Tá. Agora, só para o pessoal entender, qual que é a diferença entre você fazer por conta própria e você contratar uma assessoria, por exemplo? Bom, fazer por conta própria você corre um risco, né? Porque por mais que as informações estejam no site, você tem que, às vezes, você pode cometer um lapso, algum erro ao dar entrada, faltar algum documento ou preencher um requerimento de forma errônea. E aí o processo pode ser indeferido ou cair em exigência, que nós dizemos que eles peçam para se retratar e corrigir esse documento. Às vezes não precisa começar, mas atrasa o processo. E se, no caso, for indeferido, gasta um dinheiro que ele não tem volta, né? E aí frustra também a pessoa que dá entrada na cidadania. Então, às vezes, o barato sai caro. É um dinheiro que eu digo, é um investimento que, às vezes, faz necessário contratar um especialista na área, porque cada um domina o seu assunto. Eu digo que eu lidou com muitos advogados, que eles estão cada um na sua área, né, na sua especialidade. E que muitos acabam contratando pessoas especialistas na área de cidadania portuguesa. Agora, tem uma questão também aí, para a gente contratar alguém, tem que pesquisar bem, né? Sim, tem que pesquisar, desde um auxiliar ou uma auxiliar, uma empresa, um advogado também, tem que pesquisar se a pessoa, se for um auxiliar, pesquisar os precedentes, pesquisar, pedir indicações também, isso é muito importante. Saber se alguém já passou por aquela se já empresa, indicações, né? Também tem outra questão, ver se a pessoa tem realmente especialização na área, porque às vezes a pessoa tem, né, auxiliar, mas não quer pegar tudo, né, quer fazer tudo. Então eu sempre prezo por isso, especialista na área e indicações da empresa, porque tem empresas que são idôneas, pessoas que fazem um trabalho muito bom, advogados excelentes, auxiliares excelentes, mas tem que buscar sempre indicações. Isso é muito importante. Porque senão, além do prejuízo todo que você falou, ainda tem a frustração. A frustração de não ter o êxito no seu processo de cidadania. Por mais que ele seja mais rápido, ainda acaba tendo e o prejuízo financeiro também. Com certeza. E aí, assim, a pessoa fica toda frustrada, tem algumas pessoas que até desistem, porque falou na hora, vou desistir porque não deu certo, mas a gente acaba, né, aceitando a decisão da pessoa. E aquela coisa, né, você tá ali honrando, né, tudo que seus antepassados fizeram, então é triste, assim. Eu posso falar porque eu já passei por esse processo e eu fui uma dessas pessoas que desistiram, viu? Porque agrega um valor sentimental junto. Isso é muito importante. Eu sou descendente de italianos e, assim, o processo de cidadania italiana, gente, olha, é frustrante demais, demais, demais. Demora 10, 15 anos, 20 anos para você conseguir. E aí um errinho que você comete, começa tudo de novo, é um dinheirão que você gasta. Sim. Então, assim, nossa, Realmente. Frustrante demais. E aí você fica pensando, poxa, mas era um direito que eu tinha e eu não estou conseguindo obter, né? Então, que bom que as coisas para a cidadania portuguesa são mais eficazes. São bem mais fáceis. Isso eu costumo dizer que é muito mais fácil. Agora, ainda comparando um pouquinho, tem alguma mudança? Porque, assim, para a cidadania italiana, eu sei que tiveram várias mudanças nos últimos tempos e que a coisa ficou bem mais complicada do que já era. Olha, na portuguesa isso aconteceu também ou não? Sim, apresentaram propostas, porém elas foram, digamos assim, foram negadas em primeira instância, mas ainda já estão em grau de recurso, no qual podem vir a ter novas exigências e restrições em relação ao processo de cidadania por tempos de residência. Tá.
essas restrições, até já vou dizer que, se forem aprovadas, os processos passarão de 5 de residência, né, por tempo de residência, de 5 podendo chegar de 7 a 10 anos, e também vão exigir uma prova de língua e cultura portuguesa. Entendi. Bom, mas pelo menos ainda por não enquanto, pega... nós estamos em stand-by. Vamos aguardar. Vamos aguardar. E olha, a gente tem uma dúvida aqui no WhatsApp. Diga. Vamos ver quem que mandou pra gente? Ah lá, é o Dúlio. Após o decreto da ministra italiana, Duílio, ainda é possível conseguir a cidadania italiana para bisnetos? É que a gente está falando da portuguesa aqui, Duílio. Olha, em relação à italiana, realmente, como foge da minha área, eu tenho acompanhado, claro, porque como eu trabalho com cidadania, eu acabo acompanhando as demais. O que eu tenho visto é que eles estão realmente barrando e, por enquanto, muitas pessoas que deram a entrada, pelo que eu saiba, nos bastidores, ainda aguardam decisões para que deem continuidade. Realmente, a italiana, por ser consanguínea, pelo que eu saiba, eles estão querendo barrar esses processos. Mas olha, vamos fazer uma coisa. Mas eu não tenho ainda, não posso dar uma resposta com exatidão, porque não faz parte da minha área específica. Mas vamos fazer uma coisa para o Duílio, então. A gente vai se comprometer a trazer alguém especializado em cidadania italiana, porque além do que, é pra gente não deixar a Adriana na saia justa aqui e também responder a essas questões, né, que eu acho que devem interessar muita gente. Sim, claro. Porque, assim, é uma dificuldade grande, é um assunto que me interessa também. Então, vamos nos comprometer a tirar essa dúvida do Duílio e também de muitas outras pessoas que espero estejam nos assistindo, combinado? Agora, pra gente encerrar aqui, ó, você falou muito dessa questão de buscar um auxílio, mas assim, ter atenção, né? O que a pessoa precisa ter? Além de buscar as fontes, eu acho que o principal é ir no consulado, né, Adriana? O principal dar uma checada ali no órgão oficial, junto né? ao consulado, primeiramente. Caso for buscar uma assessoria, certificar, né, desde um advogado, um auxiliar jurídico, certificar se é especializado na área. E se tem esse apoio, né? Porque eu acho que o próprio consulado deve saber quem tá ali mais próximo, quem é confiável, quem funciona, quem não funciona. Talvez eles tenham essa indicação para dar, e também de pessoas que já finalizaram os processos, que eu acho que isso é muito importante, claro. né? A gente saber as pessoas que procuraram tal empresa, conseguiram êxito, deu tudo certo? Deu tudo certo, então pode procurar. A indicação é a melhor coisa sempre, né? Exatamente. Olha, Adriana, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. O seu Instagram ficou aí na tela, mas vamos reforçar, é o @torne_c_português, e o seu WhatsApp é o 16 991238662. Se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato diretamente com a Adriana sobre cidadania portuguesa, ela está à disposição, né, Adriana? Muito obrigada, eu agradeço pelo convite. Eu gostaria de deixar uma mensagem final sobre cidadania portuguesa. Pessoal, a cidadania portuguesa, ela é a menos onerosa, a mais célere e a menos burocrática. Então, se vocês tiverem direito, busquem seus direitos, porque é maravilhoso, entendeu? Digamos assim, que não tem como dizer coisas, né? Só coisas boas. Perfeito. Muito obrigada, Adriana. Eu que agradeço. Muito obrigada aos telespectadores. Obrigada, SBT. Obrigada, Patrícia Andrique. Imagina, foi um prazer. Obrigada, equipe técnica. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi nosso, Adriana. Muito obrigada. Muito legal, né, Zane? Vamos fazer esse bate-papo aqui, de repente, com outras nacionalidades, né? Para atender o pessoal aí que está nos assistindo. Muito bom mesmo, Paty. E a Adriana explica muito bem também, né? O que facilita a gente a compreender aí todo esse processo que existe e que precisa ser seguido passo a passo para conseguir a cidadania. Um abraço. A Adriana veio de Ribeirão Preto, você falou? De Ribeirão, só para nos atender aqui. Puxa vida, um beijo enorme. Agradeço, muito obrigada, Flávio. Imagina, a gente te agradece. Bom retorno aí para Ribeirão, viu, Adriana? Obrigada. Bom, Paty, agora a gente vai falar de um assunto que aconteceu aqui em Araçatuba.
mas que serve assim de inspiração, né, para todas as cidades, para todos os órgãos, para todas as questões, os setores aí que podem contribuir com a natureza e com a ecologia de alguma forma. Eu sei que você gosta desse tema, então olha só que bacana, Paty. No dia 21 de setembro, a Igreja Bom Jesus da Lapa promoveu no bairro Engenheiro Taveira, em Araçatuba, o plantio de 100 mudas de manga-maçã. Nós mostramos aqui no TH+ Notícias. A Ana Paris foi lá conferir a ação que aconteceu no domingo. Só que essa ação também celebrou o início da primavera, né, que foi segunda-feira, dia 22, e também fala muito sobre a campanha da fraternidade da igreja este ano. E por isso que nós convidamos o Padre Orivaldo para conversar com a gente sobre esse assunto, porque essa atitude da igreja tem muitos significados. Padre, bom dia, meu querido. Muito bom dia, Flávio. Obrigado por essa oportunidade. Imagina. É um prazer estar aqui e todos vocês que estão nos acompanhando também sintam-se abraçados e acolhidos também. Ô, Padre, é uma honra receber você aqui, a gente gosta muito, tá bom? E antes da gente falar especificamente sobre a ação de domingo, eu queria falar sobre a campanha da fraternidade da igreja, né? Que fala muito sobre ecologia. Como é que é o nome da campanha esse ano? Exatamente, Flávio. Fala da ecologia, o título é Ecologia Integral. E é belíssimo, Flávio, recuperar essa ideia fundamental da onde vem a origem da palavra ecologia, né? Vem do grego. Oikos significa casa e logia, estudo. Então, a ecologia é uma reflexão, um estudo sobre a casa. E o que é esta casa do ponto de vista da compreensão, né? É toda a obra criada, tudo aquilo que foi criado. Portanto, então, nós temos, assim, a alegria de poder, de modo muito especial, tratar da casa comum. Esse é o projeto da campanha da fraternidade deste ano, né? Todos nós corresponsáveis pela obra criada. Perfeito, perfeito. E, Padre, essa ação que aconteceu no domingo, a gente até colocou as imagens aí, pode colocar de novo, porque a gente vai muito falar, explicar exatamente como ela surgiu, a ideia a gente já viu que vem da campanha da fraternidade, pensando aí no mundo como a nossa casa, mas, ô Padre, manga-maçã, foi isso? Isto. De onde vieram essas sementes? Conta pra gente como é que essa ideia foi criada. Nossa, é interessante, Flávio, eu fico emocionado de olhar essas imagens, porque ela é a concretude de uma intencionalidade, assim, de uma inspiração mesmo, né? Eu sou de Engenheiro Taveira, como já até uma vez partilhei com você. Sim. Em Engenheiro Taveira, em tempos mais remotos, a gente tinha muita dificuldade com a alimentação, era uma insegurança tão grande, sobretudo dezembro e janeiro, quando terminava o corte de cana, porque você sabe que, Flávio, a minha profissão, Sim. meu primeiro registro de carteira é ser cortador de cana, Sei. né? Eu tenho uma honra, assim, de poder ter feito esse trabalho. E lá, então, não tinha o corte de cana. Nesses Nesses né? meses de dezembro e janeiro. E o que acontecia? Havia essa falta de alimentação. E uma das formas para a gente conseguir se alimentar era a manga mesmo, né? Hoje, assim, mudou muito, mas ainda temos dificuldades, como em todos os lugares, Sim. né? E pensar na manga-maçã é muito mais do que plantar uma árvore para nós, assim. É plantar uma saciedade. É a semente da saciedade, a muda da saciedade, né? E, assim, te confesso que a Ana Paris deu essa cobertura para nós, assim, nos ajudou tanto nesse processo, né? Eu partilhava com ela também. Olhar para aqueles pés de manga significa voltar um passado e viver um presente concretizado, de cuidado com as gerações, né? São 100 pés. E também, Flávia, a estratégia de deixar no passeio público. Ou seja, quem poderá se degustar dessas deliciosas mangas maçã? Todos que desejarem. Até porque, né, Padre, foi plantado ali à beira da rodovia, À beira da rodovia. E próximo ao bairro Engenheiro Taveira, ali praticamente no bairro Engenheiro Taveira, é isso? É isso, exatamente. Termina o obstáculo, Flávio, começa a primeira propriedade. No início da segunda, fomos tão bem acolhidos pelo fazendeiro que nos permitiu e respeitamos todas as regras, Flávio, porque há um distanciamento que deve ser regulador entre a pista e a distância para uma plantação. Sim. Então fomos assim... Até de segurança, né? Até de segurança. Feito tudo de segundo a regularidade que exige, né, de tudo isso. Mas é assim, eu fico olhando essas imagens que vocês estão vendo aí de casa também. É emocionante, assim. Até por isso, Padre, eu queria perguntar, porque quando a gente fala em plantar sementes, né, tem a questão prática ali que a gente está vendo, plantar mesmo ali a mangueira, no caso, mas plantar sementes também quer dizer assim, colocar nas futuras gerações, né, o sentimento de respeito,
entendimento da importância da natureza, do meio ambiente. E essa ação envolveu a comunidade de uma forma muito bonita, não só de Engenheiro Taveira. Então, quem são essas pessoas que estão aí plantando, padre? Olha, são crianças, adolescentes da catequese, do 2º ano de Eucaristia. Eu achei tão bonito, assim, que eu me aproximei de uma das catequizanas, aquelas que estão preparando na catequese para receber a Eucaristia, né? Recebe esse título. E ela disse, eu falei, você está plantando um pé de manga-maçã. E ela falou, padre, nós estamos plantando a esperança. Eu achei bonito porque a esperança é esperar em algo assim que a gente tem certeza que nós vamos alcançar, né? Então penso que essa traduz a nossa ação mesmo. Nós plantamos esses 100 pés de grandiosa esperança no coração das pessoas. Os pais, Flávio, assim, eu vejo ali nessas fotos, né, porque são rostos nossos ali, conhecidos por nós, né? Numa terra onde eu nasci, nos lugares onde meus pés eu pisei, onde eu também pude experimentar, degustar da alimentação produzida por aquele solo, né? Então, eu queria dizer assim, Flávio, que superou muito a nossa expectativa. Fizemos Flávio, me permita dizer, claro. Nós fizemos com todos os jovens que participaram da ação, uma redação sobre a importância de plantar uma árvore, de plantar um pé de manga. E achei muito engraçado que numa das redações, uma das crianças colocaram assim, será o manguezal do padre. Então, de agora em diante, quando passar por aquele local, recuperarei sempre essa iniciativa, onde muitas mãos nos ajudaram, né? O Marcos Canola, ele é um ambientalista muito importante para a nossa região. Ele nos deu todo o suporte. Você sabe, Flávio, que fazer esses buracos em períodos de seca como nós estamos é muito difícil. Sim. Ele se dedicou assim, a mais de uma semana. Depois, o Coronel Motoca também deu para nós assim, uma ajuda. E as pessoas que contribuíram para que nós pudéssemos adquirir essas mudas, porque a igreja recebeu como doação do grupo de pessoas que nos doaram, desde o transporte quanto também de cada uma das mudas, né? Então foi um conjunto. Ana Paris deu uma cobertura para nós. A Ana foi lá domingo. Meu Deus, é que você sabe que ela é minha paroquiana, assim, ali, fidelíssima. Ela colocando fala a palavra, estamos crescendo junto e buscando o céu juntos, né? Então foi assim uma comunhão, a Pascom, que está aqui representada pelo Kleber, que é o coordenador. Foram muitas mãos colocadas e o resultado foi muito mais do que aquilo que nós esperávamos. Então é isso mesmo, padre, porque quando a gente fala que a gente não faz nada sozinho, né? É exatamente isso que o senhor falou. Ali entrou a atitude, entrou a possibilidade de envolver pessoas e essas pessoas aceitarem essa ação e fazerem parte dela. Foi domingo de manhã, né, padre? Isso. No domingo de manhã, e ali concluir essa plantação dos 100 pés de manga-maçã, é isso? Isso mesmo. Quer dizer, muitas mãos participaram desse projeto. E você sabe, ela é fertilizada, a muda, já veio com as mangas pequenas. Isso quer dizer que em dezembro já teremos o primeiro recolhimento. Dezembro agora? Agora. Elas já vieram, assim, Flávio, que é um processo de fertilização da muda, né? Ela já está com a primeira carga. Gente. Então é esse ano que nós vamos experimentar dessa deliciosa manga-maçã. Ah, que experiência. Em dezembro, pai, daqui 3 meses. Daqui 3 meses, ó, tinha manguinhas assim já. Eu fui para conferir. E o senhor consome manga até hoje? Ah, eu sou apaixonado por manga. É mesmo, nossa, padre? E não tem fiapo a manga-maçã, sabia? Não sabia, Flávio? eu entendo de manga, nossa, por favor. Nossa, Flávia, é assim, é mais que uma manga, é um sabor de manga. Gente, bom demais. A gente fez questão de trazer o padre. Primeiro, para a gente comentar essa questão da campanha da fraternidade, que inclui e que fala da ecologia, que fala do meio ambiente, que fala do planeta Terra como nossa casa, porque a gente às vezes não tem essa dimensão, né? Nossa casa, o que é? O nosso bairro, ali a nossa rua. Não, nossa casa é o planeta Terra. Então, essa questão da campanha da fraternidade traz esse discernimento para a gente, não é? Que de fato nós moramos na Terra e a Terra é a nossa casa e a gente precisa tratar muito bem dela. Então, quando a gente fala de uma campanha como essa, que aconteceu no domingo e que envolveu crianças, e essa plantação, essa semente não foi plantada somente na Terra, e sim nessas crianças que vão levar isso para a vida. Poxa vida, a gente tem que falar disso na televisão, tem que trazer quem criou essa ideia, quem pensou nisso tudo e dar a devida atenção a essa atitude. Padre, parabéns, viu? Obrigado, Flávio.
é toda a comunidade, né? Vocês são maravilhosos. Eu sou tão feliz lá na paróquia, tantas iniciativas e essa foi a última feita com tanto zelo. Pois é. Ô padre, é o seguinte, eu não vou liberar você não. Não sei se você tem certo. compromisso antes do meio-dia. Você vai ficar aqui, por favor, porque nós vamos para Rio Preto agora, falar com a Patrícia Andrick, mas antes do final do programa eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para os nossos telespectadores, talvez para pessoas que estejam agora assistindo a gente em casa, passando por algum momento de aflição, de dificuldade, e na palavra do Senhor vai encontrar aí um momento de refrigério, de tranquilidade e de amor. Pode ser, padre? Pode ser. Acho que vai ser importante. Combinado? Obrigado. Então tá bom, daqui a pouquinho a gente vai conversar mais com o padre, viu, Patrícia Andrick? Você sabia que manga maçã não tem fiapo? Você sabia disso? Eu não sabia dessa, não. Fiquei sabendo agora. Eu também não. E que ação linda do padre. É isso Parabéns, padre. Obrigado, tamo juntos. aí. É com você agora, Daqui a Paty. pouco a gente conversa mais, então, porque bênção é sempre muito bem-vinda, viu? Olha, essa semana, Limis de Tuquinha deram um giro pelo Rio de Janeiro e aproveitaram para entrevistar o querido Serginho Groisman, que esteve no SBT para receber uma homenagem. Vamos ver como é que foi. As aventuras do Liminha. Tuquinha. Cidade maravilhosa, cheia de dicas. Isso mesmo. Hoje as aventuras do Liminha Tuquinha. está um pouco diferente. Nós vamos dar um rolê pela nossa querida Rio de Janeiro. É só isso, Tuquinha? Não, tem mais. tem Sabe aonde que a gente mais. vai? A gente vai também até o quiosque Arrasta Pé curtir o samba. Vamos curtir o sambinha, mas não acabou por aí, porque na segunda parte das aventuras do Liminha de Tuquinha tem uma entrevista muito legal. Ele que hoje está na Plim Plim, nosso querido Serginho Groisman. Serginho Groisman. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Olha o moleque. Uma das coisas divertidas para você fazer aqui em Copacabana é andar de quadriciclo. Já pensou? O Liminha pedala Liminha, a família inteira passeando aqui nessa praia linda. Alô, alô, seu Chacrinha. Tuquinha, calma. Antes de dançar, antes de entrar aqui no arrastapé, vamos dar uma volta no bondinho do Santa Teresa? Santa Teresa, estamos Vamos subir? chegando! Bora lá, olha só que legal. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a menina que vem, que passa. E quando você chega aqui no bairro de Santa Teresa, você pode também contar com essa culinária incrível. Vou invadir as aventuras do Liminha e Tuquinha da mão, meu amor. Qual o seu nome? Luciene, conta pra gente o que a gente tem aqui. Aqui tem a acarajé, de almoço. abará, Esse bolinho é de feijão. E esse aqui é vatapá. Salada de tomate. e o camarão. Gente! E é frio, né? Frio significa Deixa eu tirar. dá uma olhada nessa delícia. Nossa, como é gostoso essa vida, esse espírito carioca, não é, Tuquinha? Que clima delicioso. O carioca sabe viver, né? Vamos sambar? Vamos sambar? Vamos! Arrasta-pé, Tuquinha! Não acabou não, sabe por quê? As aventuras do Liminha! Agora com uma entrevista muito legal com meu amigo, meu brother, Serginho Groisman, diretamente dos estúdios do SBT. Bora! Vamos tentar falar com ele? Oi? Dá licença? Claro. Oi, Serginho Groisman! Caramba, que saudade desse homem.
Eu também. Joia, saudades. Bom. Esse aqui é prata da casa. Quantos anos de SBT? Não foram tantos, foram 8. 8 anos. Mas é que era diário. Mas marcaram tanto, né? Era um diário, então a gente fez 2.500 programas. 2.500 programas, Serginho? Acho que sim. Caramba. E quando você... tá quanto tempo aqui? Eu tô 44 anos. Puta, aí sim. Não, aí sim não. Aí sim. Eu vejo que seu programa na Rede Globo, aliás, a gente até agradece a Rede Globo por ter liberado esse ícone da comunicação aqui no programa. A gente fica muito feliz. E durante esses anos que você esteve aqui, quais são as memórias afetivas que você tem com o SBT? Tem um monte. Primeiro o Silvio, depois a produção que veio comigo, depois as histórias aqui, as histórias dos amigos que eu fiz aqui. E como que você, Serginho Grossi, com esses longos anos de televisão, está vendo a nossa rainha Patrícia Bravanel? Tô louco pra dar um abraço nela. Sério? Ela tá cada vez mais tranquila, cada vez soltando umas pérolas lá que o pai ensinou. Então, ó, pra nós, assim, estar com você aqui hoje, Serginho... eu agradeço. A gente agradece mesmo de coração, porque você é um cara super querido por todos nós aqui do SBT, mas querido de verdade mesmo. Você não pensa um dia fazer naquela bancada, levar a Patrícia, a Rebeca, a Silvinha, a Cíntia, as filhas do Silvio ali, a Daniela? Ótimo, eu gostaria. Gostaria, né? Vou Era fazer legal. esse convite lá no Isso, faz, porque eu tenho certeza. E elas vão aceitar, viu? Porque as meninas, elas são, assim, sei lá, assim, uma coisa tão gostosa que é a televisão, da união das emissoras de televisão. E isso você vê quando ela foi no Luciano Huck, quando ela recebeu aquela homenagem no Luciano. E quando vocês estão aqui, ou no Teleton, ou assim como você está sendo hoje recebido, a gente fica muito contente, muito eu feliz. também. Obrigado, Serginho. Bom te ver, obrigado viu? por tudo. Eu também, Imagina. viu? Um abraço no seu coração. Um abraço aí. Serginho Grosman. Obrigado aí. Não precisa nem de apresentação. Tchau! Tchau, pessoal! As aventuras do Liminha. Tuquinha! Flávio Zani, tá por aí, querido? Por aqui, Paty, tô por O aqui. que você achou de Liminhas de Tuquinha no Rio com Serginho Grosman? Eu achei demais, eu adoro a energia do Liminha e da Gituquinha e adoro também o Serginho Grosman. Eu acho que, assim, ele tem um astral, ele tem uma alegria, assim, né, que a gente enxerga além da imagem dele. E Paty, sabe o que é o mais interessante da questão do Serginho Grosman? Sabe quantos anos ele tem? Muitos. Todos. Acertou. É um jeito de acertar. 75 anos. Como pode esse homem estar lá Surreal, chegando aos né? 80 com esse astral e com essa jovialidade? É impressionante, é ou não é? Eu acho que ele não... essa coisa dele não ter parado e ele sempre envolvido com o público jovem, né? E assim, ele é muito querido, né? Isso que o Liminha falou é muito verdade. Ele é querido por todos os públicos, de todas as emissoras. É cantor, é artista, é pessoal do teatro, o pessoal das novelas. Ele é querido por todo mundo. É tipo o Faustão, né? Aquela unanimidade, assim, ninguém fala mal, né? Verdade. Ninguém fala mal do Serginho. É verdade, muito bom. Adorei ver o Serginho. Viu, Paty? A gente tem que ir pro intervalo, é isso? A gente precisa ir pro intervalo, mas a gente volta rapidinho, que continuamos ao vivo aqui, agora são 11 horas e 50 minutos e o Tá volta já, não saiam daí. De volta com o nosso Tá ao vivo. Gente, um recadinho, tá bom? Prepare-se para um dia especial para você e seu melhor amigo de quatro patas, porque no dia 5 de outubro, a Escola Sebitat em Araçatuba cedia nosso super evento PET, o Campanheiro. Será uma manhã repleta de atividades, diversão e muita alegria, com caminhada, concurso PET, oficina infantil, espaço educacional, feira de adoção PET, entrega de brindes, apresentações artísticas, pipoca, algodão doce, brinquedos infláveis, gente, serviços de saúde e muito mais. Você não pode perder. A realização, TH+ SBT e Kids School. Apoio, Escola Sebitat, Pra Sempre Pet, Esperte, Rações e Companhia, Manimed, IG Rações, Manipules, Araguá, Associação Comercial de Araçatuba e André Fournier. Campanheiro, dia 5 de outubro, a partir das 8 da manhã, no Sebitat em Araçatuba. Combinado? Domingo de manhã, hein? Coisa boa!
Deixa eu conversar com o padre aqui rapidinho. Ô padre, chegaram mensagens pelo nosso WhatsApp. Vamos ver o que o pessoal falou pra gente aqui. Põe na tela. É a Rita de Birigui. Olá, estou amando ver o padre. Parabéns pra vocês. Olha a Rita de Birigui. Obrigado pela audiência. Viu, Rita? Aí em Birigui tem mais mensagens. Agora é o Mário de Araçatuba. Aqui em casa tem um pé dessa manga. É uma delícia. Olha lá. Que maravilha. O Mário gosta da manga. Que legal. Obrigado, viu, Mário, pela sua audiência. Ô padre, vem aqui no meio, por favor. Porque como a gente combinou agora há pouco, tem muita gente que está acompanhando o nosso programa agora que gostaria de receber uma bênção do senhor em casa. Então eu vou deixar o senhor aqui e vou sentar ali para eu ouvir a bênção. Pode ser? Pode ser. Por Combinado. favor. Por favor, padre. Muito obrigado, Zane. Você que está nos ouvindo, se você puder, coloca a mão sobre o seu coração, porque o coração é o registro da nossa alma. Lutas, tribulações, alegrias, tudo carregamos dentro do coração nosso. Mas eu queria que nesta manhã você pusesse no seu coração uma expressão que diz: nunca podemos dizer, Deus, eu tenho um grande problema, mas nós devemos olhar para o problema e dizer, eu tenho um grande Deus, que cuida, que protege. Nas palavras do Salmo 90, você que habita sob a proteção do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diga ao Senhor, sois meu refúgio, minha fortaleza. Meu Deus, eu confio em ti. Ele te livrará do laço do caçador e da peste destruidora. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, a você nada atingirá. Pois fizestes do Senhor o seu refúgio, tomastes o Altíssimo como defensor. Praga nenhuma chegará à sua casa, porque Deus enviará os anjos para em todos os caminhos te guardarem, para que teus pés não tropecem numa pedra, ainda que caminhes sobre cobras, víboras, leões e outras feras. Eu os livrarei, diz o Senhor, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu responderei, na angústia eu estarei contigo. Hei de te livrar de todos os males e te farei ver a salvação que vem de Deus. Por isso não permita que ninguém tire o sorriso do seu rosto, a tranquilidade da sua alma e a leveza do seu coração. Que o Senhor bom Jesus, onde você estiver agora, Ele possa, com as mãos misericordiosas dEle, te abençoar, à sua frente guiar, ao seu lado guardar, atrás te defender e acima te abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigado, padre. Obrigado mesmo. Olha, eu pedi para o senhor fazer essa oração, porque eu sei que tem muitas pessoas que assistem a gente em leitos de hospitais, né? Às vezes vivendo uma situação angustiante, ali esperando uma cirurgia ou esperando uma alta médica. E a ligação maior que às vezes essas pessoas têm com o universo aqui fora é a televisão. Então a sua mensagem chegando também para essas pessoas, amém, com certeza foi uma bênção muito grande. Obrigado, viu, padre? Obrigado, Flávio, por essa oportunidade. Imagina. Um grande abraço a todos. Ô, Pati, e aí? Estava concentrada também aqui na oração, a gente percebeu. Tava. Eu não sou uma pessoa assim muito religiosa, mas esse Salmo 91, ele é poderosíssimo e ele sempre me emociona. Então, obrigada, padre, por esse momento. Obrigado a todos. Pati, amanhã estaremos aqui trabalhando. Amanhã vai ter comida, viu, padre? O senhor veio no dia Legal, errado. tá certo. Amanhã. Amanhã, gente, quinta-feira, vocês já sabem, é dia de bater a fome, açaí atacadista. E eu vou preparar um picadinho de carne gratinado com gorgonzola, que é uma ótima pedida para o almoço de domingo, para acompanhar um arrozinho, uma saladinha. Que tal aprender comigo, hein? Já se prepara porque o nosso encontro é a partir das 11 da manhã e eu espero todo mundo, viu, Zane? Claro que nós vamos estar aqui acompanhando essa receita, padre. Picadinho de carne com gorgonzola. Maravilhoso. Tudo bem? Nossa, prato perfeito, hein? Já coloca mais carne, coloca mais gorgonzola que nós vamos aí comer, viu, Patrícia? Eu espero. E olha, aqui nós vamos receber o Leandro Luz, um cara gente boa demais, que tem uma super história de vida. Ele é cantor, ele é compositor de sucesso. Com certeza você em casa conhece músicas que saíram aqui, ó, da cabeça dele, e amanhã ele vem cantar. Se você vai fazer comida daí, a gente vai ouvir música daqui e conhecer a história maravilhosa do Leandro. Combinado, Pati? Tá que tá, então, amanhã, hein? A gente tá que tá sempre. Um beijo pra você de casa. Obrigado pela sua audiência. Amanhã às 11 da manhã a gente tá aqui. Tchau!